Agora a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o jurista César Dário Mariano. Doutor, bem-vindo, obrigada pela colaboração por aqui. Como o senhor está acompanhando essas notícias de agora cedinho, nessa quarta-feira? A suposta falsificação dos documentos teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos, burlando a regra de vacinação obrigatória na ocasião por lá. Lembrando, o presidente esteve nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, às vésperas de deixar o governo, e voltou ao Brasil apenas agora em 30 de março deste ano. Doutora, a Polícia Federal terá como comprovar se o sistema foi burlado e quem o burlou? Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Sim, isso é fácil. Eu costumo dizer que qualquer crime informático deixa rastro. Então, é fácil de ser comprovado, porque a pessoa, para ingressar no sistema informatizado, ela necessita de uma chave, de uma senha. E vai ficar gravado essa chave, a senha e o IP, inclusive, que acessou, se foi feito remotamente. Então, é um crime fácil de ser comprovado e é um crime extremamente grave, apenado de 2 a 12 anos de reclusão. Então, além de violar um bem jurídico muito importante para nós, que é o sistema informatizado da administração pública, se ficar comprovado, poderemos ter penas muito elevadas. Porque quem adultera qualquer tipo de documentação no sistema informatizado da administração pública pode adulterar qualquer coisa, não apenas um cartão de vacinação. E, na realidade, pouco importa qual foi o objeto material que foi adulterado. O que importa é que houve adulteração. E se adulterou para a pessoa, de algum modo, se beneficiar ou para causar dano, nós temos uma infração penal. Só que tem que deixar muito claro que isso precisa ser demonstrado. A pessoa que adulterou, a pessoa que pediu para que adulterasse, a pessoa que entrou em contato com alguém que tenha a possibilidade de adulterar, todos esses são responsabilizados pelo mesmo delito. E se foram várias adulterações, nós teremos um crime em continuação, cuja pena pode ser aumentada até de 2/3. Mas vamos deixar muito claro, há necessidade de apuração e é fácil ser verificado, porque fica gravado no sistema informatizado quem adulterou. Amanda Klein, se tiver dúvidas jurídicas para esclarecer com relação ao caso dessa manhã, a operação, conosco por aqui, procurador César Dário Mariano. Doutor Mariano, bom dia, tenho sim. Pelo que eu estou lendo aqui de informações, essa investigação começou quando o governo Lula resolveu quebrar aquele sigilo de 100 anos imposto sobre o cartão de vacinação do Bolsonaro, e a gente lembra, algumas semanas, que uma das primeiras informações que veio à tona, estranhamente, é que constava no certificado de vacinação do Bolsonaro, constava uma vacina. E aí a CGU começou a investigar aquilo para ver se aquilo tinha sido inserido erroneamente no sistema, ou se aquilo era verdadeiro, porque a própria CGU ficou em dúvida se havia uma fraude naquele momento. E aí acionou a Polícia Federal, e a Polícia Federal começa a investigar. E aí ela começa a desmontar essa rede de fraudes que chega ao Mauro Cid e ao começo de uma falsificação de cartão de vacina em municípios, primeiro em Goiás e depois chega-se a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em que ele obteve supostamente ajuda de um vereador para conseguir um cartão de vacinação de Duque de Caxias, como se ele e a família tivessem tomado a vacina lá, e depois inserir isso no sistema. Como é que isso pode subir até o presidente Bolsonaro? Porque se ficar demonstrado, de fato, por exemplo, que a filha dele, a Laura, teve a alteração no registro, fraude no certificado de vacinação, fica difícil imaginar que o presidente da República e a então primeira-dama não soubessem disso. E tem um depoimento marcado para hoje mesmo, as operações de busca e apreensão, e um depoimento marcado poucas horas depois. O senhor acha que houve exagero nessas medidas, que são medidas corretas? A gente pode até ter uma quebra de sigilo aí do celular de Bolsonaro para ter acesso a essas informações. Para se demonstrar a prática de ilícito desse tipo, há necessidade de quebra de sigilo. Seja de sigilo do celular, seja de sigilo de computadores, de correspondência.
E realmente a pessoa que se vale de um documento falsificado, e no caso é um documento público, que é o cartão de vacinação, se ela souber da falsidade desse documento, ela responde pela prática do crime. E, obviamente, a pessoa sabe se vacinou ou não. Se ela usa um certificado de vacinação, sabendo que não foi vacinado, está praticando um crime. Se houve adulteração, simplesmente adulteração do conteúdo dessa vacina, nós temos um crime de falsificação ideológica de documento público, que é um crime grave também. Então, obviamente que a pessoa que usa esse documento, ela sabe se foi vacinada ou não. Se ela usa o documento dizendo que foi vacinada, quando na realidade não foi, e com isso daí ela está se beneficiando de alguma forma, ela está alterando um fato juridicamente relevante, e é relevante saber se a pessoa se vacinou ou não, até para entrar no país, até para poder ingressar em alguns locais, pratica crime, sim. E qualquer um, independentemente de quem seja, se praticar um crime desse delito, deve ser processado como todas as demais pessoas. Então, não é um fato irrelevante, não. Falsificar documento público, alterar o conteúdo do documento público, é fato grave que deve ser apurado. Doutor, nosso tempo está esgotado, mas em um minutinho, por favor. Eu sei que o senhor é muito crítico, né, ao Supremo, ao que o Supremo fez nos últimos anos, mas o senhor acha que o Supremo, por meio de Alexandre de Moraes, acerta ao autorizar essa operação de hoje? Sem dúvida nenhuma, porque parece que não é apenas um fato. Podem existir outros fatos relacionados ou não com a vacinação. E se existe indícios, suspeitas de que alguém praticou um crime, independentemente de quem seja, a pessoa deve ser investigada. A crítica que eu sempre fiz e continuo fazendo é que só deveriam ser processados no Supremo Tribunal Federal as pessoas que têm prerrogativa de foro. A partir do momento em que alguém perde essa prerrogativa de foro, ela passa a ser processada como todas as demais pessoas no juízo de primeiro grau. Agora, se há conexão com outros fatos em que a pessoa tem a prerrogativa de foro, como deputados, senadores, ministros de Estado, aí essas pessoas, em razão do que nós chamamos de conexão instrumental probatória, um fato está interligado com o outro e não podem existir decisões conflitantes, aí o Supremo Tribunal Federal passa a ser competente. Então, basta para que haja essa investigação pelo Supremo Tribunal Federal e que o processo corra lá, que haja essa conexão, que haja conexão com fatos praticados com pessoas que possuam prerrogativa de foro. Eu não tenho acesso a isso, eu não sei dizer se há ou não, muito provavelmente sim, senão essa investigação, esse processo não estaria correndo perante o Supremo Tribunal Federal, em que a pessoa, para ser processada, tem necessidade de ter prerrogativa de foro. É preciso aguardar alguns esclarecimentos. Doutor César Dário Mariano, obrigada, procurador, pela entrevista. Boa quarta-feira para o senhor. Até mais. Até.